Heróis da Fé. 20 homens extraordinários que incendiaram o mundo. De autoria de Orlando Boyer. Apresentação. Visitei o velho templo de Nova Inglaterra, onde Jonathan Edwards pregou o comovente sermão Pecadores nas mãos de um Deus irado. Edwards segurava o manuscrito tão perto dos olhos que os ouvintes não podiam ver-lhe o rosto. Porém, com a continuação da leitura, o grande auditório ficou abalado. Um homem correu para a frente, clamando: "Sr. Edwards, tenha compaixão!" Outros se agarraram aos bancos, pensando que iam cair no inferno. Vi as colunas que eles abraçaram para se firmarem, pensando que o juízo final havia chegado. O poder daquele sermão não cessa de operar no mundo inteiro. Mas convém saber algo mais da parte da história geralmente suprimida. Imediatamente antes desse sermão, por 3 dias, Edwards não se alimentara. Durante 3 noites, não dormira. Rogara a Deus sem cessar: "Dá-me a Nova Inglaterra." Ao levantar-se da oração, dirigindo-se para o púlpito, alguém disse que tinha o semblante de quem fitara, por algum tempo, o rosto de Deus. Antes de abrir a boca para proferir a primeira palavra, a convicção caiu sobre o auditório. Assim escreveu J. Wilbur Chapman acerca de Jonathan Edwards. Esse célebre pregador, contudo, não foi o único que lutou com Deus em oração. Ao contrário, depois de lermos cuidadosamente as biografias de alguns dos maiores vultos da Igreja de Cristo, concluímos que nunca se pode atribuir o êxito de qualquer deles unicamente a seus próprios talentos e força de vontade. Certamente um biógrafo que não crê no valor da oração, nem conhece o poder do Espírito Santo que opera nos corações, não mencionaria a oração como sendo o verdadeiro mistério da grandeza dos heróis da fé. Lemos, por exemplo, 2 livros, bem escritos, sobre a vida de Adoniram Judson. Quando estávamos quase a concluir que houvesse alguns verdadeiros heróis da Igreja, realmente grandes em si mesmos, encontramos outra biografia dele, escrita por um de seus filhos, Eduardo Judson. Nessa preciosa obra, descobre-se que esse talentoso missionário passava diariamente horas a fio, de noite e de madrugada, em íntima comunhão com Deus, em oração. Qual foi, então, o mistério do incrível êxito dos heróis da fé da Igreja de Cristo? Esse mistério foi a profunda comunhão com Deus que esses homens observaram. Devemos confessar que a bibliografia a seguir muito nos inspirou ao fazer esta obra. Jerônimo Savonarola, de Lawson; Martinho Lutero, de Lindsay, Lima, Olson, Stewart, Canuto, Saussure, Knight Anglin e Frodsham; João Bunyan, de Gulliver e Lawson; Jonathan Edwards, de Allen, Hickman e Howard; João Wesley, de Beltaz, Lawson, Telford, Miller, Fitchett, Winchester, Joy e Byers; George Whitefield, de Gladstone, Lawson e Olson; Davy Brainerd, de Smith, Harrison, Lawson e Edwards; Guilherme Carey, de Harrison, Dalton, Olson e Marshman; Christmas Evans, de Davis e Lawson; Henrique Martin, de Harrison e Page; Adoniram Judson, de Harrison e Judson; Carlos Finney, de Day, Belts e Finney. As seguintes obras sobre a vida de outros homens de Deus, heróis também, que figuram neste audiolivro, também nos inspiraram: George Miller, Dave Livingstone, João Patton, Hudson Taylor, Carlos Spurgeon, Pastor Hissey, Dwight Lyman Moody, Jonathan Goforth. Não empregamos aqui a palavra herói no sentido pagão, isto é,
de grandes vultos humanos divinizados. A Bíblia fala de homens ilustres em valor, os valentes, os fiéis, os vencedores. A vida desses homens foi que nos inspirou com seus sermões ardentes e empolgantes. Muitos crentes ficam satisfeitos por apenas escapar da perdição. Eles ignoram a plenitude da bênção do Evangelho de Cristo. Romanos, capítulo 15, versículo 29. A vida em abundância, João, capítulo 10, versículo 10, é muito mais do que ser salvo, como se vê ao ler as biografias referidas. Que o exemplo dos heróis da fé nos incite a procurar as bênçãos sem medida citadas em Malaquias, capítulo 3, versículo 10. O autor.